Comparação, crítica e julgamento andam de mãos dadas e têm um elo em comum: o medo. Quantas pessoas conheces que julgam, criticam e fazem comparações e não têm medo que façam o mesmo com elas? E tu? E quando tu te julgas a ti mesma, te criticas e te comparas com outras pessoas, o que é que está por trás disso? Bom dia, mãe maravilhosa! Seja muito bem-vinda! No episódio de hoje vou falar-te sobre comparações, críticas e julgamentos e o que é que elas têm em comum. Porque é que temos tendência a comparar, criticar e julgar os outros? Como e porquê nos afeta? Quando são os outros a fazê-lo connosco? E o que acontece quando somos nós a fazê-lo connosco mesmas? E porquê? Porque eu quero que tu tenhas consciência do papel que estes três têm na tua vida e como eles podem estar a afetar a forma como te relacionas com os outros, com o teu filho, contigo mesma. Tu sabes que a comparação, a crítica e o julgamento fazem parte da nossa vida, com mais ou menos intensidade, com mais ou menos frequência. A verdade é que eles estão presentes, quer seja da nossa parte para com os outros ou dos outros para nós mesmas. A verdade é que eles fazem parte da essência humana e a única coisa que podemos fazer em relação a isso é aprender a geri-los. Gerir a forma como comparamos, criticamos e julgamos os outros. Gerir a forma como nos sentimos com a comparação, crítica e julgamento dos outros em relação a nós. E gerir a comparação, crítica e julgamento que fazemos a nós próprias. Isto dito assim parece fácil, principalmente a parte do de nós para nós, mas na verdade não é. E é preciso consciência e consistência para fazer esta gestão de forma eficiente. Consciência de quando estamos a comparar ou a julgar os outros. Consciência de quando nos estamos a comparar ou a julgar a nós mesmas. Consciência de que a comparação e julgamentos alheios podem estar a interferir com a forma como reagimos. E consistência na observação e melhor gestão de tudo isto. Olhando-no de ti para ti mesma ou dos outros para ti. Ou seja, para a comparação, crítica e julgamento que algumas pessoas exercem sobre si próprias e a forma como sentem o julgamento vindo dos outros, a forma como esse julgamento vindo dos outros afeta. Na verdade, nestes casos pode-se dizer que estes dois andam de mãos dadas e que têm um denominador comum. E qual é a força que os une? O medo. O medo de ser comparada, julgada, o medo de não ser aceite. A necessidade de ser aceite pelos outros é uma característica do ser humano. Nós temos necessidade de ser aceites pelas pessoas de que de alguma forma são importantes para nós, logo desde a infância. E isto porque é essa aceitação que nos faz sentir valorizadas, como se fosse um reflexo do nosso próprio valor. E para muitas pessoas essa valorização externa acaba por se tornar o regente das suas vidas, acabam por deixar de ser quem verdadeiramente são, para ser aquilo que julgam que os outros querem que ela seja. Isto porque muitas vezes não conseguem ver o seu próprio valor e precisam que seja o outro a mostrar-lhe. Mas a verdade é que o outro vê. O que o outro vê é apenas a sua própria percepção, condicionada pelos seus valores, condicionada pelas suas vivências, assim como os seus julgamentos e comparações. Assim como as nossas comparações e julgamentos também estão condicionadas às nossas vivências e aos nossos valores pessoais. Por tudo isto, é importante que tu tomes consciência do papel das comparações e dos julgamentos na tua vida. Tomar consciência do papel da comparação, dos rótulos na tua vida e perceber como podes fazer a gestão dessa mesma comparação. Quando pensamos em comparação, temos tendência a pensar na comparação da rotulação, aquela que se faz para colocar rótulos de melhor ou pior, de bom, de mau, de superior ou inferior, como se o ato de comparar servisse apenas para subestimar uns e superestimar outros. Comparar
significa confrontar uma coisa com a outra, examinar essas coisas e procurar estabelecer semelhanças, diferenças ou relações entre elas. Esta é a comparação de análise. O problema da comparação está na forma como ela é feita. Quando não se tem em consideração o contexto de cada pessoa e a sua história de vida. Quando se tem um ideal de perfeição e felicidade e se pensa que as pessoas podem ser todas iguais e têm que se gerir como nós esperamos, que têm que agir segundo as nossas expectativas. Quando não se respeitam as diferenças e singularidades de cada um. A comparação é inata ao ser humano. O nosso cérebro está programado para comparar e isso permite-nos fazer escolhas de acordo com as nossas necessidades e os nossos valores. Como o restaurante em que vais jantar ou a escola em que vais colocar o teu filho. Como observar os comportamentos de outros e perceber quais quer na minha vida. E até mesmo seguir ou replicar. Por exemplo, se a Maria tem determinados comportamentos e tem sucesso, talvez eu queira adotar para mim esses mesmos comportamentos ou ações, ajustando, claro, à minha realidade. Mas se não tivermos um bom senso crítico sobre os nossos pensamentos, arriscamos a fazer comparações e avaliarmos os outros e a nós mesmas de uma forma injusta. Muitas vezes podemos ser muito injustas na forma como nos comparamos e valorizamos. E muitas vezes isso está relacionado com as comparações que nos eram feitas em criança. Como o teu irmão faz melhor, é mais inteligente, é mais atento, o teu irmão é mais esperto. A tua prima é mais habilidosa, tem melhores notas, tem mais amigas. A nossa vizinha é mais feminina. Se te comportasses como o João. Se fosses mais obediente como a Francisca. Por isso é importante tu tomares consciência se algumas destas comparações ainda está presente na tua vida. Mesmo que de uma forma inconsciente. De que forma é que elas interferem na tua vida? É importante perceberes que essas comparações que te fizeram, esses rótulos que te deram, são apenas considerações dos outros e não refletem de forma alguma o teu valor. É possível que de vez em quando sintas uma tendência de te comparares com os outros. Que as outras mães têm uma vida mais facilitada que a tua. Que os filhos das outras são mais fáceis. Que as outras mães conseguem ser mais tranquilas. Mas tu não conheces todos os pontos da vida do outro. Tu só conheces o que eles te deixam ver. Que comparações é que tu fazes a ti mesma? Percebe se de alguma forma algumas dessas comparações se refletem na forma como tu te vês, na forma como reages. É natural que te surjam comparações por medo que os outros não te valorizem ou não te aceitem. Mas isso não deve reger a tua vida. Tu és como és, perfeitamente imperfeita. E está tudo certo. Só existe uma pessoa no mundo a quem te podes e deves comparar. Tu mesma. Por isso foca-te em como te podes desenvolver, expandir mais e da melhor forma o ser fantástico que tu já és. Em como podes alcançar os teus objetivos. Porque tu és incomparável. Muitas vezes as comparações vêm com as críticas e vice-versa. E os julgamentos. Todas as pessoas têm tendência ao julgamento. E essa tendência é potencializada pelo fenómeno do grupo. Fazer julgamentos é fazer juízos de valor sobre alguém ou alguma situação. E esse julgamento não tem necessariamente que ser verbalizado. Por vezes um olhar transmite mais que 1000 palavras. E nem sempre ele surge com um objetivo destrutivo. Mas é o que muitas vezes acaba por acontecer, naturalmente. Os julgamentos são sempre baseados nos valores, nas crenças e vivências de quem julga. Nos seus traumas, nos seus medos, na forma como vê o mundo. E na dificuldade que ele tem em aceitar as diferenças, aceitar que o outro haja diferente das suas expectativas. Por isso, o julgamento diz sempre mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Muitas vezes, o julgar a vida do outro
É um mecanismo de defesa para com a própria vida, para com as próprias emoções. Uma projeção das próprias inseguranças, ansiedades e medos. Mas se é assim, por que é que nos sentimos afetadas com esses julgamentos? Não são todos os julgamentos que nos provocam ansiedade. Os julgamentos que mais nos afetam são os das pessoas que mais consideramos, de alguma forma, são os mais importantes para nós. Pela necessidade de ser aceite, pelo medo de ser comparada, pelo medo de ser rejeitada ou de não ser valorizada. E é normal que isso aconteça. A necessidade de ser aceita é uma característica humana, mas isso não tem que definir a forma como tu vives. O medo do julgamento é potencializador da ansiedade e do stress e pode levar à procrastinação e à culpa. Muitas pessoas evitam fazer coisas e até realizar sonhos só com medo de ser julgadas. E depois surge a culpa, porque mais uma vez se adiou aquele projeto, aquele objetivo, aquele sonho. Muitas pessoas sentem-se ansiosas quando têm algum evento e chegam mesmo a evitá-los. Até mesmo eventos familiares. Imagina que, em grande parte das vezes que vais à casa dos teus pais, surge uma situação que te deixa desconfortável. Como uma crítica que consideras injusta ou um julgamento que paira no ar. E agora tens um novo evento familiar, que pode ser voltar à casa dos teus pais. Como é que isso te deixaria? Provavelmente ansiosa, na expectativa de que críticas ou julgamentos iriam surgir. E muitas vezes esses julgamentos está só na nossa cabeça, ele nem existe de verdade. Nem é essa a intenção não é julgar. Muitas vezes aquilo que nós julgamos que o outro está a julgar são apenas vozes na nossa cabeça, a gritar o nosso próprio auto-julgamento. Porque nós podemos ser os nossos maiores julgadores. Se o teu filho faz uma birra descomunal na rua, por exemplo, e todos ficam a olhar, ou tem uma atitude menos boa na escola, tu julgas logo que os outros estão a julgar. Julgas que eles julgam que ele é mimado, julgas que eles julgam que ele é mal educado, julgas que eles julgam que não sabes educar, julgas que eles julgam que não és boa mãe. E eu pergunto-te, quando estás a julgar que os outros julgam, não estarás a ser tu quem está a fazer julgamentos? Não serão esses julgamentos apenas vozes dos teus receios, dos teus medos? E se os outros estiverem mesmo a julgar? Será mesmo isso que estão a julgar? E se for, o que é que isso contribui para a tua felicidade? Se aquilo que os outros pensam são apenas reflexos de si mesmos? Quando te deixas afetar pelos julgamentos dos outros ou pelos teus próprios julgamentos, isso vai se refletir nas tuas reações. Quando esses julgamentos estão relacionados com o teu filho, isso vai interferir na forma como reages com ele, que muitas vezes pode não ser a reação que desejavas. E logo surge a culpa. É urgente melhorarmos o nosso próprio filtro de autocrítica, pelo bem da nossa sanidade mental e pelo bem-estar dos que nos rodeiam, pelo bem-estar do nosso filho. Entende que os julgamentos são reflexos de quem o pratica, não são sobre ti. Tu és perfeita exatamente como tu és, com as tuas perfeitas imperfeições. Gostaste do vídeo? Então deixa aqui um like para eu perceber que tu gostaste e partilha. Eu tenho a certeza que tu conheces alguém a quem este conteúdo vai ser útil. E se tiveres uma ideia de algum assunto que queiras que eu fale, coloca aqui nos comentários. E quem sabe eu venho aqui com um vídeo especialmente criado para ti. E subscreve o canal para que saibas sempre, cada vez que eu publicar um novo vídeo. Até ao próximo vídeo. Abraço carinhoso!